Oi, eu sou a Kari e nesse vídeo a gente vai falar sobre dois livros que eu recebi da editora Manos Glória, do autor Sidney Summers, Dadomancia, o Oráculo das Seis Faces e Manual Prático de Geomancia. Então, para começar, eu vou falar sobre esse livro aqui, Manual Prático de Geomancia. É um livro bem didático, na verdade, né? Ele fala sobre a arte oracular, né? Com a prática da geomancia. E ele ensina várias técnicas, né? E associa isso a planetas. Ele menciona ali uma relação com a magia mais cerimonial. E aí é um livro muito interessante para você ler e aprender sobre isso, né? Mas eu diria assim, apesar de ele ser um livro pequeno, né, para você ler, eu acho que se você for iniciante, talvez você se perca um pouco, né? Tem algumas coisas ali que eu tive que... Ele menciona, né, obras da Golden Dawn, ele fala do conceito e da origem da geomancia, ele explica o que é a geomancia, então ele vai falar sobre as respostas que você pode obter através da geomancia, as figuras geomânticas, e aí vai falar sobre a relação entre os planetas e as figuras geomânticas, ele vai falar sobre o brasão geomântico, sobre as 12 casas do céu. Então relaciona isso com astrologia de uma forma. E aí que tá o ponto. Se você não tiver um conhecimento prévio, talvez você lendo só esse livro você fique um pouco perdido, né? Como eu fiquei. Então eu tive que ir atrás do que seria a geomancia para entender assim um pouco do contexto disso aqui, porque eu não tenho essa prática, né? Então acho que é algo que faz diferença se você realmente for praticar. Então, mas ele vai citar, né, o Regard, e vai falar sobre a Golden Dawn, vai falar sobre outros livros, outras obras que são essenciais, assim, né? Para você ler, para você entender. E eu acho que é bom você ler essas obras. Então ele vai falar sobre os 3 livros de filosofia do Agripa, ele vai falar sobre o Oráculo da Terra e a origem de Ifá. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ele faz essa relação do Ifá com a prática da geomancia. E aí eu não sei, né, como que isso se dá realmente, né? Pra mim, eu não tenho nenhuma relação com o culto de Ifá, não sei nem como que funciona. E eu achei que era mais um culto, né? E não uma prática oracular. Então, não sei como que se dá essa relação. Achei essa parte muito interessante. E tem o Liber Gaia, né? Do Aleister Crowley, que ele vai falar que é um manual de geomancia também. Israel Regard, e ele cita bastante nesse livro. Enfim, ele cita bastante obras que são a leitura recomendada dele, né? E aí que tá, eu achei o livro muito bom, assim, ele explica bem certinho, assim, né, como que funciona, ele mostra todas as figuras geomânticas. Eu acho isso bem legal. Mas, qual que é o ponto, né? Eu sempre tenho uma crítica, gente, desculpa. Mas, assim, qual que é o ponto? Justamente você não ter esse contexto. E, às vezes, o autor, ele fala, ele vai
Ele explica meio que presumindo que o leitor ele já conheça sobre o assunto, ele já tenha esse conhecimento. E aí, quando você tem que procurar fora do livro para se identificar, para você entender sobre o que ele está falando. Em resumo, apesar de eu achar assim que ele não é um livro para iniciante, então, tipo assim, você não vai conseguir. Eu acho que só com ele você não vai conseguir praticar. Você tem que. Eu precisei ler umas 2, 3 vezes para entender. Então, eu acho que ele é um pouquinho avançado, assim. Apesar de ser pequeno, ele é um pouquinho avançado, assim, pro nível de iniciante. Mas eu acho muito, muito interessante, porque ele vai trazer todo o conceito, toda a origem. E é um livro muito interessante. Esse aqui, Manual de Dadomancia, ele é um livro... eu gosto que tenho... Eu recebi dedicatório e tudo, né? Muito chique. Eu fiquei me sentindo. Obrigada, Cidinha. Fiquei me sentindo muito. E ele é ele é técnico, então, bem técnico, assim, né? Esse livro. Ele vai falar sobre a consagração dos dados, ele vai falar sobre o método de sim ou não, método somatório. Ele vai ensinar bem certinho, ele já é um pouco mais grossinho que o outro. Ele vai ensinar bem, bem certinho, ele vai relacionar a dadomancia com a geomancia, que é esse outro livro, e a dadomancia com o baralho cigano e com a astrologia. Esse do baralho cigano eu achei bem interessante, né? Então, ele vai trazer essa relação da dadomancia com o baralho cigano. Então, eu acho bem interessante para você estudar e se dedicar a entender, né? Esse aqui, eu já achei ele bem mais didático, essa a palavra. Esse aqui, ele é um pouco mais didático, assim, no trato, né? Esse aqui eu já não achei tão didático, né, quanto esse. Esse eu achei mais didático, pra você entender. Esse aqui, eu tive que pegar um pouquinho no tranco, assim. Mas eu achei os 2 livros ótimos, eu super recomendo. E é isso, gente. Beijos da Kari e até o próximo vídeo.